Olá, amados. Rodrigo de volta, indo aí para o nosso quinto vídeo sobre discipulado cristão. Eu quero continuar seguindo a linha de raciocínio, com algumas considerações e avançando um pouco nos pontos que eu falei no vídeo anterior, sobre discipulado, sobre quem era o discípulo. E agora eu quero avançar um pouquinho para discutir com vocês brevemente as principais características que a Bíblia descreve daquele que é verdadeiramente discípulo de Jesus, do Mestre, praticante da palavra, né? Interessante, vamos lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entra lá no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então tem uma passagem em que Jesus fala em que na hora do julgamento daqueles que falaram que expulsaram demônios, que fizeram prodígios, fizeram maravilhas em nome de Jesus, mas que ele, Jesus, nunca os conheceu como tais, mesmo usando o nome de Jesus, fazendo milagres, fazendo curas, fazendo obras impressionantes, e o próprio Jesus diz: eu não conheço vocês, eu não reconheço vocês. De tanta autoridade que existe no nome de Jesus, não necessariamente significa que todo aquele que usa o nome de alguém representa realmente aquele alguém. O que eu estou querendo dizer aqui? Porque tem muitos que falam em nome de Jesus e que manifestam milagres, manifestam prodígios, porque o nome realmente de Jesus tem muita autoridade, tem muito poder no mundo espiritual. Isso é uma verdade, isso realmente faz com que essas coisas impressionantes aconteçam. Mas essa pessoa que foi usada por Deus, por incrível que pareça, e que fez esses milagres acontecerem, não necessariamente é reconhecida por Jesus como um seguidor dele, como um filho dele, como um obediente às coisas que ele fala, pede, ensina e conduz. Olha que coisa interessante, né? Será que pelo fato de eu não falar língua nenhuma, mas eu buscar seguir todos os ensinamentos, ser perseguido por falar de Jesus para os outros, né? Falar do Evangelho, passar por várias dificuldades, não ver nenhum tipo de expectativa no que diz respeito à cura da minha doença, mas continuar perseverando em crer na palavra de Deus, que ele foi pelas pisaduras dele eu fui sarado e tudo mais. Isso faz com que eu seja seguidor de Jesus, porque eu simplesmente não manifesto esses dons impressionantes, eu não me imponho a mão sobre ninguém, ninguém é curado, eu ainda não cheguei nesse nível de fé, de obra e tal. Que coisa interessante. Parece que Jesus fala de novo sobre o nível de relacionamento de pai e filho. Que interessante, porque você sendo filho não necessariamente significa que você vai toda hora impor a mão sobre alguém e um milagre acontecer sobre a vida daquele alguém. Deus usa as pessoas nos dons da maneira, do jeito e na hora e da forma que Ele quiser. E muitas vezes a nossa mente não consegue entender isso, a nossa razão não consegue captar isso com tanta clareza, porque os propósitos de Deus eles são e difíceis demais da nossa mente conseguir acompanhar aqui. O que a gente tem que nos mostra um pouco do caráter de Deus são as Escrituras, toda a manifestação da revelação de Deus ao homem, dada através de Cristo, é outra maneira da gente entender quais são essas características, qual é esse caráter, qual é essa conduta, qual é essa maneira de agir que meu Pai tem. Ainda que num resquício, porque para Deus se revelar para o homem como um todo é muita informação, é muita coisa e a nossa mente não consegue alcançar. Tanto é que se explica que Jesus falava em parábolas para que usar coisas terrenas para a gente conseguir minimamente entender as coisas espirituais. Então, aquele que obedece o Pai e faz a vontade do Pai, esse sim é reconhecido como filho. Em Hebreus, se eu não me engano, tem uma passagem que fala que aquele que está sujeito à correção do Pai, e pratica a correção do Pai, mesmo que seja dolorosa, esse é tido como filho. Mas aquele que não se sujeita à correção, que não pratica a correção que o Pai colocou, esse é tido como bastardo. Então, o interessante é a gente pensar que, pelo simples fato de Deus te amar,
incondicionalmente, ele vai te corrigir, muitas vezes precisa ser um pouco doloroso, mas você precisa aprender que a correção dele é a melhor correção que a tua vida vai ter. Porque Deus é perfeito, Deus não erra, Deus sabe de tudo. Então, se alguém pretende ser salvo ou convertido sem se tornar um discípulo, não encontrou tal pretensão nas Escrituras. Então, não adianta você achar que só pelo fato de Deus te amar, você não tem que dar fruto nenhum, você não tem que fazer nada, você só precisa crer. A Bíblia e a Palavra de Deus sempre me mostrou um histórico que houve interação de passo de fé do homem para todas as condutas, todas as ordens, todas as palavras, todas as direções que Deus deu. Então sempre exigiu, por mais louca que seja, que o homem desse um passo de fé. Tá? Eu não vou entrar agora nesse assunto, senão fica muito extenso o vídeo, mas eu quero avançar para o que é o nosso objetivo aqui, que é, depois que eu realmente me converti, qual é o próximo passo? Porque ser um discípulo e um aprendiz de um grande professor é um processo, a gente precisa dedicar tempo com ele, a gente precisa sugar dele todas as maravilhas que tem no sua inúmera e infindável sabedoria, e a gente precisa ter uma dedicação para isso. Afinal, você quando estudava matemática, estudava para o vestibular, estudava para uma prova difícil, para um concurso público, para aprender uma nova profissão, você se dedicou àquilo, você demandou tempo, você suou a camisa, você ficou noite sem dormir muitas vezes. E você conseguiu conquistar aquilo através de muito esforço. Interessante. Esse relacionamento, ele não é um relacionamento pesado. Ele não é um relacionamento em que eu preciso abdicar de tudo o que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, para viver nesse relacionamento. Porque um relacionamento com Deus, meus irmãos, é um relacionamento equilibrado. O que Deus quer de nós é a nossa entrega, o nosso coração. Ele não quer ele não quer ver o quanto a gente sofre para ter um relacionamento com Ele. A gente não tem um relacionamento de fariseu com Deus. A gente tem um relacionamento verdadeiro com Ele. Ele quer a nossa prosperidade, Ele quer o nosso bem, Ele quer que a gente se dê bem com a nossa família, Ele quer que a gente se dê bem com as pessoas que vivem na mesma sociedade que nós. Então Deus exige um equilíbrio da gente. Ele não exige que nós, eu larguei tudo para poder servir a Deus e tal, e agora eu estou passando necessidade. Cara, que Deus então você está servindo? Porque não é o Deus das Escrituras, não é o Deus bíblico, não é o Jeová Jiré. Tá? Então vamos avançar para a gente ver as principais características relacionais que um discípulo deve ter com esse mestre maravilhoso, que faz com que nós nos acheguemos mais a ele e que nós tenhamos condições de nos desenvolver nesse processo de discipular e de ser discipulado, na medida em que nós nos achegamos mais próximos ao mestre, a Deus, né? Então a primeira, uma das características dele, aqui não está em ordem de prioridade, tá? Nenhuma é pré-condição da outra e assim sucessivamente. Ó. Esse discípulo, ele ama a Deus, ou a palavra de Jesus, a palavra de Deus acima de tudo. Vale ressaltar que ele ama a Deus desde o que está no Antigo Testamento ao Jesus do Novo Testamento. Jesus não infringiu nenhuma lei que Deus colocou no Antigo Testamento, entregou e revelou para Moisés no ministério dele. Ele cumpriu essa lei. E vale ressaltar que ele não recomendou que a gente descumprisse a lei e pensasse que Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus que estava com ele, que é o do Novo. Tá? Isso é muito importante da gente entender, porque a graça, para nós, ela nos dá uma responsabilidade muito maior de andar em santidade, porque ela nos capacita através do Espírito Santo espiritualmente para conseguir cada vez mais conseguir cumprir isso do que na época do Antigo Testamento em que Jesus não tinha vindo, tá? Então, vamos lá. Ele renuncia a tudo o que tem, pois compreende que já tendo a Deus, tem tudo o que precisa. Óbvio, né? Se você realmente entende que Deus é tudo o que você precisa, o Senhor é o meu pastor, nada dele não terei falta. Então, Deus ele te provê em tudo o que você precisa.
Às vezes, tudo o que você precisa é muito diferente daquilo que você esperava ou do que você quer. Você, humano, carne, pessoa, que pensa que precisa ter um carro melhor agora, que precisa ter uma mulher diferente, precisa trocar de mulher, precisa ter um filho, precisa ter um emprego melhor e etc. Às vezes, o propósito de Deus para a tua vida não é esse. Então, vale a você entrar em comunhão com Deus, buscar revelação tua com Ele em oração, saber ouvir Ele para ver se realmente é essa a vontade dele para tua vida, tá? Então vamos lá. Ama o próximo como Deus nos ama, ou seja, isso daqui tem uma relação muito boa com a prática do perdão. Você leva um tapa na cara, se oferece a outra face. É bem interessante isso daqui. Isso é dificílimo da gente fazer, amar o nosso próximo aqui, o nosso irmão, como Jesus nos amou. É difícil, né? Você morreria por um estrupador, você morreria por um político, bandido, ladrão, você morreria por alguém que matou teu filho? É difícil, né? Você morreria e você nem conhece o cara, você nem sabe por que ele fez aquilo. Só sabe que ele é a escória da sociedade. Você morreria por ele? Interessante, né? E também ele dá frutos. Dá frutos, ou seja, ele faz a fé se manifesta e é um canal de bênçãos, né? É um centro de distribuição das bênçãos de Deus. Aí, parafraseando o pastor Humberto Albuquerque. Legal. Então vamos lá. Ele ama a Deus acima de tudo. Qual é o verso que endossa isso que eu acabei de dizer? Vamos ver o que Lucas revela para nós no capítulo 14, verso 26. Se alguém vem a mim e ama o pai, seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Interessantíssimo, né? Porque no vídeo anterior eu falei do caso de Mateus e eu pelo menos conjecturei, né, que ele ele nem deu tchau para a esposa, nem foi em casa dar um cheirinho nos filhos, se tivesse filho, não sei se Mateus tinha ou não, mas ele pegou e largou tudo e decidiu seguir assim imediatamente Jesus e a família dele, né? É interessante a gente ter consciência que o que eu falei no começo do vídeo, que Jesus nunca deixou de cumprir a lei do Antigo Testamento. A lei reflete a vontade de Deus. Ele fez a vontade, cumpriu a vontade de Deus de maneira completa, tanto para o propósito que Deus tinha em usar ele como filho de Deus e o próprio Deus, porque Jesus é o próprio Deus, né? Mas também no sentido de Jesus ensinar os seus discípulos a não deixarem de descumprir o que já estava escrito no Antigo Testamento, porque afinal eles eram judeus e eles já sabiam dessas escrituras, desses mandamentos e dessas ordenanças. Então vale destacar isso, que de uma certa maneira, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Está em 1 Timóteo 5,8. Então, quando você começar a realmente ficar maravilhado com as coisas que você tem descoberto da palavra de Deus e achar que, eu vou servir no ministério da igreja, eu vou numa frente social, eu vou numa evangelização, eu vou no estudo, eu vou num monte de coisa. E aí, nesse final de semana, que seria o tempo que você precisaria dedicar um pouco, afinal você trabalha durante a sua semana toda fora de casa, estuda à noite, por exemplo, e você tem pouco tempo de qualidade para passar com a tua família, você fica no final de semana nas atividades ministeriais da igreja o tempo todo. Mas saiba que o teu principal ministério é a tua família. Então deixa a tua casa desguarnecida, tá? Saiba que o teu primeiro ministério é a tua família. E aqui tá a referência a isso que eu estou dizendo. Ó, né? 1 Timóteo 5,8. Renuncia ao que não tem mais valor. A vida com Deus é feita de uma renúncia e a gente se faz nova criatura, o que era velho se passou, o que fez tudo se faz novo, só que esse tudo se faz novo exige uma abdicação para a gente não fazer igual a mulher de Ló, que decidiu olhar para trás e ir lá voltar e buscar as coisas que ela gostava, por puro orgulho próprio, por puro desejo próprio, e que realmente não era a vontade de Deus que ela usasse daquelas coisas. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, se você acha
que a tua intelectualidade, a tua retórica, o teu doutorado, pós-doutorado e o teu desenvolvimento intelectual, cognitivo e tudo mais, faz com que você olhe para a Bíblia e para a palavra de Deus e dê risada dela e tire sarro daqueles que creem, eu vou te dizer que se você não consegue passar por cima do teu orgulho, das tuas convicções e da maneira como você egoisticamente interpreta as coisas por pura vaidade, sinceramente, sabichão, fica com ela, tá? Porque a sabedoria de Deus é muito mais alta do que a tua velha vã filosofia, tá bom? Outra questão é a característica do discípulo que obedece à palavra de Deus. E obedecer aqui tem uma relação muito direta de praticar a palavra. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Então, esse verso eu gosto sempre de citar ele inteiro, assim como está aqui, quando eu falo sobre libertação. Libertação é para o crente, é para o discípulo, né? Aquele que permanece, é aquele que realmente dá fruto, é aquele que serve para alguma coisa no ministério e no reino do Senhor, né? É aquele que é governado pela palavra de Deus. Esse é o que faz a diferença aqui, é aquele que ama incondicionalmente, é aquele que manifesta todas essas características que estou falando aqui no vídeo. Ama a Deus como Deus ama. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É interessante destacar uma parte que Jesus coloca logo no começo, que ele fala, um novo mandamento lhes dou. Isso não significa que os mandamentos anteriores que estão no Antigo Testamento e que foram dados a Moisés para que ele levasse ao povo de Deus, eles não mudaram, eles não deixaram de ser verdade e eles não ficaram ultrapassados. A palavra de Deus, ela é eterna. Cara, ela não tem como ficar desatualizada, ela não tem como ficar assim, melhorada também. O interessante é ver que um novo mandamento, no contexto aqui, significa um mandamento adicional, é mais um mandamento. Apesar dos primeiros, dos 10 ali, falar da questão de você amar uns aos outros, parece que nesse verso Jesus resume esses primeiros dos 10 mandamentos, né? Que você deve amar os seus irmãos, amar uns aos outros, de maneira incondicional. E acho que para terminar, senão o vídeo realmente já está bem além do que eu esperava no termo de tempo aí, dá fruto que permanece. É interessante a gente pensar nessa passagem porque o discípulo que frutifica é aquele que serve para alguma coisa, né? É aquela árvore que dá fruta, aquela árvore bonita, é aquela árvore cheia de folhas, frutos e tudo mais. Então, pense numa árvore que tem mais fruto do que folha. Essa é uma árvore realmente bonita, né? Ela serve para alguma coisa, ela alimenta os outros, tá? Se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao meu Pai, eu concederei. É interessante pensar que o discípulo e aquele que é agraciado pela fé, ele não é aquele cara que respondeu um apelo num chamado da igreja, que aí decide aceitar Jesus hoje e tal. O discípulo é muito mais do que esse que está emocionado e que ouviu uma pregação impactante e foi lá na frente responder o apelo. O discípulo é aquele que é escolhido por Jesus. Aqui está bem claro isso. E isso para mim parece que é nítido. Porque o discípulo que foi escolhido por Jesus é aquele que faz a diferença aqui. Rodrigo, o discípulo que é escolhido por Jesus é aquele que manifesta o dom da cura, é aquele que manifesta
o dom da revelação, da profecia, é aquele que manifesta uma palavra de sabedoria, a ciência da palavra. Sinceramente, não necessariamente. Mas é aquele que tem o principal dom dentre todos, eu acho que é o maior, que é o dom da fé, o amor, porque é o próprio Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo é conhecido como Espírito da fé. Então, vamos de novo aqui, ó. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Pense, se Deus manda Jesus de graça para que seja sacrificado, o Cordeiro vivo, Verbo vivo que se fez carne, pagou o preço por mim e por você, mesmo você não merecendo, nem eu merecendo, ninguém daqui da terra merecendo. De graça ele nos dá esse presente. Sinceramente, você acha que Deus, que sabe de todas as coisas, vai dar um presente para alguém que não vai usar? Então, não faz sentido você pensar que responder um apelo na igreja vai fazer você discípulo. O que vai fazer você discípulo é a certeza tua com Deus de que Ele te escolheu para isso. Que Ele te escolheu para dar fruto, para alimentar outras vidas, para fazer diferença aqui. Então, meus irmãos, eu quero ficar por aqui. Os vídeos, espero que no próximo vídeo eu consiga trazer mais alguns conceitos, alguns estudos e algumas reflexões interessantes sobre o discipulado. Fique na graça, na paz do Senhor, ore bastante, reflita sobre esses assuntos que eu coloquei aqui, dê fruto, permaneça, creia e que você seja extremamente abençoado pela presença do Senhor na vida de você. Descubra a maravilha da riqueza que é a presença do Espírito Santo habitando dentro do teu templo, que é o teu corpo, dentro da tua mente, mudando as tuas convicções, quebrando o teu orgulho e fazendo tudo novo na tua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.